Discute com leveza, deixa a mente fluir. Cresce na palavra que faz refletir. O saber é chama que ao outro acende. Com respeito e amor o mundo compreende. Discute com leveza, deixa a mente fluir. Cresce na palavra que faz refletir. O saber é chama que ao outro acende. Com respeito e amor o mundo compreende. Fala, galera! Começando mais um Ampliadamente, aquele nosso encontro que a gente fala de aforismos, frases, citações que nos provocam e nos fazem pensar, que a gente não consegue dormir sem resolver. Tem o Daniel, ou por acaso, hoje a frase é dele e ele está inconformado, ele está se debatendo, ele não consegue segurar. Aliás, agora, pessoal, são 4h30 da manhã, nos acordou cá nas suas casas, porque ele não está conseguindo repousar, descansar seu sono de beleza. E é por isso que estamos aqui. É ou não é verdade, meu amigo Leandro Siminovich? Totalmente, né, cara? Totalmente. E reparem, vocês que nos assistem, que o sono de beleza foi cortado, porque o que falta aqui nesses três é exatamente isso. Sono de beleza. Se não fosse a falta do sono, nós estávamos tranquilos. Daniel Scherer, bem-vindo. Boa noite. É verdade. Sabe que o que me incomoda é isso, né? Porque várias vezes tem falado de IA aqui. E aí eu fui na internet tradicional, aquela dos velhos, no Google, pesquisei uma frase legal. E aí veio um monte de frases, escolhi uma de um autor reconhecido, beleza. E aí depois eu resolvi olhar na IA lá para dizer, tá, me fala um pouco dessa frase para ver qual era a origem. Aí a IA me disse, não, mas essa frase não é desse autor, é desse outro. Eu digo, não, tu tá errada. E ela me xingou, ela disse, não, quem tá errado é tu, tá aqui. Sabe o que é isso, o que aconteceu, né, Daniel? Isso aí é igual a procurar preço de um produto que tu acabou de comprar em outra loja. Não tem por que fazer isso. Não tem por que fazer. Então eu resolvi trazer a frase com o autor teoricamente falso e o provável autor verdadeiro. E também dane-se, né? Nós vamos falar da frase, quem falou essa porcaria também é azar. Então, por favor, Daniel, comece, largue sua frase e comece esse nosso... Vamos lá, a frase é: viver é enfrentar um problema atrás do outro. O modo como você encara é que faz a diferença. Repita. Viver é enfrentar um problema atrás do outro. O modo como você o encara é que faz a diferença. A primeira atribuição dela, Benjamin Franklin. Segunda atribuição dela, Padre de Mello, sei lá o que de Mello. Fábio de Mello. Fábio de Mello. Sabe que Ou seja, eu achei que tu ia falar viver não é vergonha de ser feliz. Essa ia ser boa também, essa podemos guardar, né? Total. Cara, eu gosto dessa frase muito, tá? Viver é enfrentar um problema atrás do outro. Cara, é o tempo inteiro, né? E alguns problemas que a gente efetivamente considera grandes e outros problemas que são pequenos, do tipo, o que nós vamos jantar hoje, o que vai almoçar amanhã, também é problema que precisa ser resolvido. Ah, mas isso aí é fácil. Não é sobre ser fácil ou ser difícil. É sobre tu ter que tomar decisões e eu posso considerar cada decisão efetivamente um problema a ser resolvido. Então, viver é enfrentar um problema atrás do outro. E o modo como você os encara é que fará a diferença, é o que eu acho muito bacana, porque quando a gente fala sobre protagonismo, quando a gente fala sobre reatividade, toda essa parafernália, fragilidade, tem um monte de assuntos aí que perpassam essa frase na minha mente. Eu costumo sempre dizer assim, cara, tem coisa que está na tua mão resolver, tem coisas que não está na tua mão resolver, mas que tu pode ajudar, interferir, trabalhar, e tem coisa que simplesmente choveu, tinha um piquenique marcado e choveu, cara, choveu, não tem o que fazer, choveu. O que tu faz com isso? Como é que tu reage? Senta e chora porque choveu e teu piquenique foi cancelado, vai fazer o piquenique dentro de casa, remarca, faz o piquenique na rua, na chuva. A forma como tu encara os problemas é que vai fazer a diferença. Tu sabe que isso, o que tu falou, né? Tem também um outro pensador que fala alguma coisa do tipo, tem um problema, tu pode fazer alguma coisa? Então
Não, tu não tem problema, porque tu vai resolver. Não pode fazer nada, tu também não tem um problema, porque tu não pode fazer nada. Então, traz um pouco essa visão, mas eu vejo um pouco diferente no sentido de, se tu tem um problema, o como tu encara ele faz toda a diferença, porque tu pode simplesmente se esconder, te frustrar, te recolher, fugir do problema, ou tu pode enfrentar. E eu acho que, como ele fala ali, a vida é um problema atrás do outro, eu acho que sim, às vezes até cansa um pouco, né? E tomar decisão também, às vezes, cansa. Porém, quando tu toma uma decisão difícil, encara um problema e resolve, pô, são as maiores satisfações da tua vida. Quantas decisões tu não teve que tomar que talvez te tornaram quem tu é hoje, que fizeram tu chegar onde tu chegou hoje. Algumas tu acertou, outras tu errou, mas hoje tu é o conjunto de problemas que tu resolveu na tua vida e decisões que tu tomou na tua vida. Sabe que eu fico pensando assim, a construção da frase, eu acho que ela tem uma dose, um temperinho de vitimismo, assim, que me incomoda um pouco. Eu entendo que ela não quer chegar, mas eu fico pensando assim, quando tu fala que a vida é uma sequência de problemas, porra, que vida é um abraço. Não, que é um abraço, cara, olha só. Porque tu pode ver como uma pilha de problemas que tem que resolver, ou pode ser uma pilha de soluções que tu tá buscando. O que tu pode fazer de diferente sobre isso? E aí, eu tenho essa visão mais positiva das coisas. Claro que problema existe, ok, vamos embora, certo? Mas tô falando de a forma de enxergar o que é a vida. Quando tu começa a buscar soluções, buscar o próximo passo, para frente, não aquilo que te impede, é aquilo que tu quer, tá depois do que te impede, eu acho que tu vê a vida de uma forma muito mais fácil, mais simples. E aí, quando eu começo a ver pessoas do meu lado que são pessoas que olham para o que impede como a vida, eu encho o saco. Eu me afasto dessas pessoas. Assim, cara, não quero ficar perto de ti. Eu entendo que tem aquilo. Eu não sou leviano nem bobo de achar que, não existe problema. Claro que existe problema. Tudo na vida tem uma situação para tu alcançar algo que tu quer, ou simplesmente para tu viver algo. Não a meta que eu estou falando assim de... Nós, para fazer, falamos sobre isso, nós, para fazer esse podcast, queremos fazer ao vivo. Não deu. Eu quero fazer o podcast. Se é ao vivo que é mais legal, tudo bem, vamos fazer online, tudo certo. Estamos fazendo um podcast. Tem gente que fica assim, meu Deus, deu errado, eles não estão no estúdio podcast, eles não poderiam começar a fazer isso. Cara, será que é isso? Onde está? Quando às vezes eu uso estratégias para isso, porque minha mente trabalha dessa forma. Quando eu tenho um grande desafio no dia, eu busco colocar energia no que eu tenho que fazer depois daquele desafio. Por exemplo, se eu tenho que ir no INSS resolver um problema, que na minha cabeça é um puta desafio. Às 3 da tarde, se eu tenho um apertamento às 7, ou às 8, ou às 6, eu fico pensando nisso. Cara, será que eu tenho uma frase? Se essa frase for boa, eu vou fazendo a ida ao INSS de uma forma mais simples, mais leve, porque eu não coloquei minha vida naquilo. Eu reordenei meu foco para outro. E quando chego lá, na verdade, que é da frase, eu penso, cara, e o jantar? Será que eu vou cozinhar um jantar, ou vou buscar no super, ou vou fazer alguma coisa? Eu vou jogando para frente e meu olhar sai do farol baixo, que desvia dos buracos, e começa a ser farol alto, que olha para onde está indo. Mas tu não acha que é exatamente isso que a frase fala? Não. Porque ela fala assim, o modo como você encara é que faz a diferença. Não, mas fala a frase inteira. Não viver é enfrentar um problema atrás do outro. O modo como você encara faz a diferença. Mas tu tá falando problema como se o problema fosse uma coisa ruim. Tu não sei se tu gosta de matemática, eu adoro. Tá. Mas tu tem vários problemas. Por exemplo, agora tinha um problema na webcam. Vou travar. Olha o problema aqui, pessoal. Voltei. Ele não viu, mas se travou. É um problema. Vai lá. Isso. Um problema de... Eu não sei se a voz perdeu também ou só a minha câmera. Não, deu uma travadinha só. O problema de matemática é um problema, né? O problema de matemática é um problema. Eu gosto. Porque é um desafio. Tu mesmo falou, é um desafio. É aquilo que... Como tu encara isso? Cara, tu pode encarar do jeito bom. O cara gosta de resolver problemas. Ou, como eu disse, quando eu resolvo um problema, eu fico feliz. Tomar decisões é um desafio. Para algumas pessoas mais complexo, para outras pessoas mais simples. Então, eu acho que a segunda parte da frase, que seria a segunda frase, ela explica exatamente a tua forma de pensar na primeira parte.
Para mim, total, cara. Para mim, total. Quando tu falou que ela traz um pouco de vitimismo, e eu Traz uma concordo. forma de ver a vida na busca dos problemas, isso Eu que eu acho. concordo. Eu entendo que ela quer chegar, claro que entendo. Não, mas eu concordo contigo, cara. Ela traz vitimismo para as pessoas que se acabam enxergando esse processo como vitimização, né? Enxergando esse problema, ah, meu Deus, eu tenho muitos problemas, ah, meu Deus, tenho. Ela traz o vitimismo mesmo, se tu enxergar dessa forma, mas é uma escolha tua. Entender problemas como algos enormes ou como questões de matemática, como o Daniel trouxe, eu gostei desse exemplo, porque eu curto também resolver, né, desafios. Não só Avisa a audiência que eu não gosto, eles gostam, mas tudo bem. Isso tá bem claro, né? Faz tempo. Talvez por isso seja, talvez a grande vítima seja tu, né? Não, pelo contrário. Vocês começaram. Não, peraí. A audiência me ajude. A audiência me ajude. Esses caras estão virando o barco de acordo com a história. Não, eles começaram falando como se fosse coisa ruim, virar problemas. Problema, a vida é assim, solução. Cara, não era problema matemático, era problema de vida. Não se enganem e não nos enganem. A nossa audiência não é uma audiência normal que não percebe como vocês estão usando artimanhas retóricas para sair dessa. Não é a nossa audiência. A frase, claro que ela chega lá, mas ela está falando de problema de vida, ponto. Eu concordo. Não é problema simples, bobinho, não, é problema. Se tu tá com um problema na tua vida, tu vai resolvendo eles. Quando eu falo que a gente não tem que o legal é não pensar em problema, é pensar no que tu busca, essas coisas que acontecem, que são desvios na tua vida, que não é o que tu esperava, que tem isso, cara, e elas não viram o problema. E eu conheço, imagino que você também, muita gente que pega essa frase e elas vai justamente nisso. Porque ela encara diferente. Deixa eu pegar uma coisa aqui que eu achei bem... Problemas, não a vida. Benjamin Franklin, padre Marcelo Rossi, tá? Eu vou pegar uma aqui que eu não perguntei para Iá. É padre Fábio de Mello. Fábio de Mello. É Benjamin Franklin e Fábio de Mello. É porque eu estava com o Marcelo Rossi na cabeça, porque eu vou trazer uma dele, que talvez não seja dele, só para brincar aqui, que é o seguinte: viver é enfrentar uma coisa atrás da outra. Ouve essa frase ali. Viver é enfrentar uma coisa atrás da outra. O modo como você as encara é o que faz a diferença. Muda para ti? Não é do Marcelo Rossi, tá? É minha mesmo, eu fiz agora. Machado de Assis. Machado de Assis, muda para ti? Se ao invés de problemas atrás do outro, uma coisa atrás da outra, te tira o vitimismo que tu enxergou? Sabe que eu vou te responder, mas eu vou continuar uma frase, tá? Tira bastante, mas quando tu fala que é enfrentar, cara, tu sabe que é uma coisa que tá te desafiando, tu entende? Enfrentar é encarar. Não é jogo de palavras aqui, eu acho que a grande discussão é como é que tu enxerga ela. Na frase, eu entendi a frase inicial, e de novo, posso estar errado, mas a minha visão é que a tua vida tem uma série de problemas, e como tu encara cada problema. Tá. Eu estou falando assim, que quando tu transforma isso em não visão de problema, visão de solução, visão que tu está buscando, que é construir, tu está falando dessa, tá falando da vida, e não do problema em si. Não é do obstáculo, vencer o obstáculo que importa, e sim como tu enxerga a vida. É amplo. Tanto é que eu falei que eu olho acima do obstáculo. Mas se eu der um passo atrás, se tu deres um passo atrás, tá? Nós estamos falando em soluções, nós estamos falando em transpor obstáculos. A solução é provocação total, tá? Não posso nem dizer que é o que eu penso, porque eu ainda não pensei. Eu precisaria refletir bastante para ter certeza de que eu concordo com o que eu estou falando, tá? Mas se eu vou transpor um obstáculo, é porque o obstáculo existe. Se eu estou solucionando alguma coisa, é porque o problema também existe. Talvez o que tu estejas falando é muito sobre a forma, é muito mais sobre a forma como tu encara do que sobre o fato de não existir o problema propriamente dito. Claro. Tá, então fechou, porque eu não tem nenhum vitimismo. A forma que a frase está escrita é a forma dela, é uma forma que coloca um vitimismo, um coitadismo ali, não. Faz a mesma coisa. Eu não acho que coloque, eu acho que ela traz exatamente um ponto de vista, e eu acho que ela casa muito com o que tu está dizendo. Muito, muito, muito.
Mas, Leandro, tu acabou de dizer que tu não conseguiu refletir a tempo, então tu não pode dizer que isso é isso. Não, mas pensar mais um pouco para tu conseguir fazer uma reflexão. Não, Mas eu reflito rápido, tá? Eu reflito rápido, agora já deu. Bom, o Daniel pode, que o Daniel quer me matar faz uns 15 minutos aqui, mas tu não. Não, é que eu acho assim, o que o Leandro está dizendo, eu concordo com ele, não contigo. Tu tá com um problema, inclusive, agora. Tu tá com um problema agora. Não, o que eu quero dizer é o seguinte, é que viver é enfrentar um problema atrás do outro. Quer dizer que a vida é cheia de problemas. Eu acho que é. E acho que tu não quer dizer isso, mas às vezes parece que quer dizer assim, cara, pula, faz de conta que não tem problema, vive a vida cor-de-rosa. E não é. A vida, tu precisa enfrentar esses problemas. A diferença é como tu enxerga eles, como tu enfrenta eles, que é o que ela diz. O modo como você encara é que faz a diferença. Tu pode encarar ele... Eu vou dizer assim, sabe, eu conheço os amigos que são coachings, e eles diriam que não são problemas, são oportunidades. Né? Não é isso, cara. Faz a frase, quer ver? Vamos fazer exercício. Vamos reescrever a frase. Vamos reescrever a frase, até porque não é de Benjamin Franklin mesmo, então não faz diferença. Vamos refletir com o Leandro. Vamos refletir junto com o Leandro agora. Esse é o nosso quadro reescrevendo, para quem está com muita saudade dos nossos quadros. A frase não estava boa, então a gente vai reescrever a frase. Reescrevendo as nossas frases. Cara, talvez se eu fosse refleti-la, talvez se eu fosse reescrever essa frase, eu caminharia... Para mim, eu já reescrevi, tá? Eu poderia repensar ainda mais, mas eu já reescrevi. A vida é enfrentar uma coisa atrás da outra, né? A forma, o modo como você as encara é o que faz a diferença. Eu acho que dá para melhorar mesmo. Eu entendi o teu ponto de vista sobre o enfrentar, né? E o teu problema no coisa, o teu problema, a tua ligação ruim, vou chamar dessa forma, está na palavra problema num primeiro momento, ela vai para a palavra enfrentar num segundo momento. Porque se tu está falando em enfrentar, eu concordo que essa frase pode ser pejorativa, até para a própria palavra problema, que a gente enxerga ela como uma coisa ruim, e na verdade nenhuma das duas deveria ser coisas ruins, né? Elas indicam que tu vai ter um trabalho, uma dificuldade. Enfrentar, Daniel, eu acho que aqui a gente começa a se divertir. O que significa enfrentar? Enfrentar é entrar na briga. Não, eu tô dizendo não é, mas é a sensação que dá nessa frase. Olhar de frente. Exato. Mas eu tô dizendo, o problema também não pode ser uma coisa ruim necessariamente. Sim. Né? Isso que eu digo. Esse conjunto de palavras dá a sensação de ser uma coisa ruim. Né? Enfrentar um problema... É forma. A forma. Como é que tu reescreveria Daniel Scherer? Pois é. Deixa assim, e é isso aí. Quer ver? Eu sou um cara que não tenho medo de enfrentar problemas. Então, para mim, tá ótimo. Não sou que nem o Alessandro que passa borboleteando por cima dos problemas. Quer ver? Quer ver minha frase? Ó? Audiência, veja só. A frase é a seguinte, ó. Não é perfeita, mas acho que diz o que eu quero dizer. Assim. Como é que é a frase ruim mesmo? A vida é enfrentar problemas. A vida é enfrentar um problema atrás do outro. O modo que você o encara é que faz a diferença. Ruim, tá? Vamos lá. A vida é viver uma situação depois da outra. A forma como você encara é o que vai fazer a diferença. Entendeu? Acho bom, claro. Não tô falando que é ruim nem bom. Cara, vai ter um monte de situações. Funciona? Como é que encara uma delas? Funciona. Isso tira o objetivo de mim, não tira, o problema, minha vida vai ser. Te aguenta aí. Tinha uma frase que alguém dizia. Quem é que dizia? Eu vou fazer uma também, então. A vida é cheia de desafios. O modo como você os encara é que faz a diferença. Desafio tem treta envolvida. Tem poesia. Não tem. Não. Vocês querem. Aí eu acho não que. Quer desafio. Pois é, mas é que assim. Bom, tudo bem. A audiência pede a tua fala. Não, tu acabou de dizer que tu não tinha medo de dizer as coisas. Agora tá te Não, o desafio é que eu tô pensando numa coisa mais mole para isso, né? A vida é cheia de pudim. Senta em cima que é moleza. Não é?
Ah, muito bom, muito Tá bom. saindo pelas beiradas dos guarda. Eu acho que na hora de acabar esse episódio, porque ele perdeu já o rumo. Muito bom, pessoal. E finalizando, aliás, eu vou pedir para a audiência contribuir nesse episódio. Audiência, Precisamos de ajuda. A gente é limitado, a gente vai até ali. A gente vai até o nível 2. Nível 3 já é demais para nós. Então a gente acaba aqui. E quinta série, dando tchau, pessoal. Valeu, obrigado, Daniel Scherer. Obrigado, Leandro. Valeu. Pessoal de Ampliadamente. Valeu.